Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E no vídeo de hoje eu quero estar mostrando para vocês uma atualização que eu fiz para o nosso indicador de precificação do dólar futuro, onde vai demarcar essas regiões de máxima, de mínima, de abertura, preço justo. Também vai demarcar umas regiões de volatilidade, de variação da Petax, e também plotar a variação de cada prévia da Petax. E com isso eu também quero relembrar aonde a gente vai pegar os dados para poder colocar nos parâmetros do indicador, para a gente estar realizando esses cálculos automaticamente e colocando essas linhas no gráfico. Você já deve ter percebido que nessa atualização os valores, né, calculados, as regiões calculadas, as linhas já não estão aparecendo mais sobre todo o gráfico como ficava na versão anterior. Nessa versão eu coloquei para que ficasse apenas aqui na lateral, próximo ao livro visual e próximo à escala de preços, para que não venha a poluir o gráfico, né? Se porventura você use outros indicadores como médias móveis, assim como eu estou utilizando aqui nesse gráfico também. Então menos linhas sobre o seu gráfico, te dando um pouco mais de visualização dos candles e da área ali de atuação no gráfico. Então eu espero que você goste dessa atualização, e eu vou começar mostrando aqui mais uma vez aonde que a gente captura, aonde que a gente vai colher as informações e os valores para a gente colocar como parâmetro no indicador para ele fazer os cálculos. Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, nós vamos precisar do valor do fechamento do dólar futuro do dia anterior, e nós vamos precisar também da taxa DI, do DI futuro. Nós vamos precisar do contrato vigente, o último fechamento, e nós vamos precisar também do dia de vencimento. Esses três, aliás, os dois, tanto o DI quanto o vencimento do DI, vamos começar por ele. Eu quero mostrar onde que a gente vai pegar ele. Você tem duas formas. Você pode pegar aqui em cotações, curva de juros, e aí vai abrir essa janelinha aqui, e você vai pegar o contrato vigente aqui, que é o DI 1K25, e você vai pegar o último valor aqui, que é a última cotação. Lembrando que você vai ter que capturar esses valores aqui, você vai pegar esses valores até 8h50 da manhã, porque quando dá 8h50, antes de 8h50, né? mais próximo de 8h50, porém antes das 8h50, porque 8h50 da manhã esse valor some aqui, porque acaba que o ativo entra em leilão e ele não aparece mais aqui, some toda a grade de cotação dos DI futuros. Então, primeiramente, você vai precisar desse valor aqui, 14,162, tanto faz você colocar 1,162 ou 0,16. O Profit só vai considerar o 14,16 para fazer o cálculo, mas isso não interfere em nada, porque dentro da programação do Profit ele só aceita duas casas decimais após a vírgula. Você vai precisar, então, dessa informação, você vai rolar aqui para frente. Se não estiver visível aqui para você nessa tela, você vai rolar aqui para frente e você vai encontrar a aba validade, que está bem aqui, ó, tá vendo? A aba validade. E aqui você vai colocar o mouse em cima e vai ver quantos dias úteis até o vencimento. No caso aqui são 16 dias úteis até o vencimento. Essa é uma forma de você pegar esses dados. A outra, e que eu acho mais interessante, porque aí você já pega também o fechamento do dólar futuro do dia anterior, você vai vir aqui também em cotações, grade de cotações. E aí ele vai abrir uma janelinha igual a essa daqui. Só que quando você fizer isso pela primeira vez, ele não vai trazer todos os ativos igual está aqui. Esses daqui são os ativos que eu coloco, que eu fico monitorando, que são os DIs futuros aqui. E aqui eu tenho o Doll Foot, né, para eu acompanhar o fechamento do dia anterior. E eu também coloco aqui o SDBRL, eu acompanho essa cotação aqui também. E aqui o Infut, quando eu estou operando o índice futuro. E aqui, como ele vai vir com a tela sem nada, você vai ter que fazer o seguinte: você vai vir aqui, adicionar, ativo, e aqui você vai colocar o código do ativo, ou o nome do ativo que você quer. Você começa a digitar, por exemplo, o DI do contrato atual, DI 1K25, ele já vai aparecer aqui na lista, você vai dar um duplo clique e ele vai aparecer aqui na sua listagem. Dólar futuro, mesma coisa, volta aqui, adicionar, ativo, escreve aqui Doll Foot. Ele vai aparecer, você vai dar um duplo clique, ele vai aparecer aqui nessa lista. Então você pode pegar a cotação por aqui ou daquela outra forma que eu te falei. Então aqui nós temos a última cotação e aqui nós temos também a validade. Mesma coisa, vai aparecer aqui com as mesmas informações. Então aqui é o contrato vigente e aqui os dias para o vencimento. E aqui o fechamento do Doll Foot, né? Como você vai pegar pela manhã, você vai pegar o fechamento do dia anterior. Então, lembrando que sempre mais próximo das 9 horas para ficar um cálculo mais preciso. Mas não tem problema se você fizer às 8 da manhã, 8h10, 8h20, 8h30. Isso daqui não dá muita diferença, é uma diferença muito pequena, então não vai te interferir no seu dia a dia operacional, esses cálculos, essa diferença pequena que vai dar talvez aí entre meio ponto, 1 a 2 pontos de diferença.
Então vamos lá. Eu já tenho tudo anotado aqui, que eu já fiz hoje pela manhã, né? Eu estou fazendo esse vídeo agora na parte da tarde, então pela manhã eu já tinha tudo capturado aqui, todos esses valores capturados. Então eu vou vir aqui para o meu indicador, vocês estão vendo que ele está aqui ó, bem embaixo aqui, eu tirei os dados dele, né? Coloquei dados anteriores aqui para poder vocês verem o cálculo em tempo real acontecendo. E para poder abrir os parâmetros do indicador, para a gente inserir os dados, clique em qualquer uma das linhas do indicador, duplo clique. Ele vai abrir a janelinha de configuração, vocês já estão vendo que tem várias outras opções diferentes aqui que não tinha na versão anterior, já já nós vamos falar dela. Então, primeiramente, o fechamento do dólar futuro. O fechamento dele na sexta-feira foi 5.885,50. Aí nós vamos vir aqui para o dólar comercial. Aliás, vou deixar isso aí para depois que a gente vai para uma outra tela. Então, eu vou colocar aqui dólar futuro, que a gente pegou lá na grade de cotações, e vou pegar aqui também o DI, que é a informação que a gente pegou lá na grade de cotações. Ele também estava no mesmo preço de fechamento, que é o 14,16, não vou precisar mudar. E os dias para vencimento, eu vou diminuir um aqui, porque são 16 dias para o vencimento, conforme a gente viu ali anteriormente. Então, pegando esses dados, agora a gente vai sim para o dólar comercial. E aonde que a gente vai para o dólar comercial? Eu vou deixar na descrição desse vídeo os links mais uma vez. No último vídeo estava cortando um pouco a tela, então dessa vez aqui eu já consegui configurar tudo direitinho, não está mais cortando a tela. A gente vai pegar aqui no site do TradingView, esse link vai estar na descrição do vídeo. E aonde que a gente vai pegar a informação vai aparecer aqui na sua tela. Então, é esse preço aqui, e você vai pegar a cotação que estiver aparecendo aqui, mais próximo das 9 horas, mais próximo da abertura, ali por volta de 8h50. Hoje pela manhã ele estava cotado em 5.843. E depois a gente vai pegar o índice DX, que também vou deixar esse link na descrição desse vídeo, e você vai pegar aqui no site da Invest.com. A gente tem aqui ó, o índice do dólar, o índice né, da sexta DXY, e a gente vai pegar esse último aqui, ó. No momento ele está com uma variação de 0,21%, uma variação positiva, mas hoje pela manhã ele estava ali em menos 0,07. Então eu vou atualizar aqui, como se fosse hoje pela manhã, menos 0,07. Ok, pegamos os dados aqui, ó, do fechamento do dólar futuro, dólar comercial, índice DX, taxa DXY, vencimento DI. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular a máxima e a mínima do 6L, que é o real negociado lá na CME, na Bolsa de Chicago. Então, esse é o único cálculo que nós vamos fazer manualmente, mas é um cálculo bem simples. E nós fazemos esse cálculo manual aqui porque, como eu já disse, o Profit não aceita mais do que 2 casas decimais após a vírgula. E para esse cálculo a gente acaba utilizando 5 casas decimais. Então a gente precisa fazer esse cálculo manualmente. Então como que a gente vai fazer? A gente vai entrar aqui no site do TradingView. Esse link também vai estar na descrição. Vou recarregar aqui a página. Pronto. Carregou aqui. Eu vou pegar desde a abertura do pregão no dia anterior, que no caso, né, ontem foi domingo, a gente vai pegar desde a abertura do pregão de ontem, de domingo à noite, por volta das 7 horas da noite, que é quando abre o mercado, que abriu exatamente aqui. Então, a máxima dele, até a parte da manhã, antes da abertura do mercado, aqui às 9 da manhã aqui no Brasil, era essa daqui, ó, 0,17 mil. Então, a gente vai vir na calculadora, a gente vai fazer o cálculo que é 1 dividido por 0,17 mil. E a gente vai encontrar o valor de 5.882,35. Nós vamos colocar aqui esse cálculo da máxima, 5.882,35. E agora nós vamos calcular a mínima. Vamos voltar aqui no site do TradingView. E mais ou menos aqui 9 da manhã, essa mínima ela estava... Deixa eu ver aqui... Mais ou menos aqui 9 da manhã, a mínima foi essa daqui, ó. A mínima que tinha acontecido, inclusive, na madrugada, 0,16760. Então vamos calcular aqui, 1 dividido 0,16760. Vai dar 5.966,58. Aí a gente vai dar um aplicar e um OK. O Profit vai recarregar aqui e já vai trazer os valores atualizados, os cálculos aqui, as precificações atualizadas aqui na nossa tela, com todas as linhas plotadas aqui no nosso gráfico. Então, veja que na parte direita aqui ele já plotou todas as marcações do gráfico. A gente tem aqui o preço de abertura, a gente tem o preço de mínima da abertura, a primeira mínima, a segunda mínima, a gente tem o preço justo, a gente tem aqui a máxima, a primeira máxima, a segunda máxima, e nós temos também aqui
a mínima do 6L, que está próximo à abertura. E nós vamos ter lá em cima, deixa eu diminuir um pouco aqui, a gente tem lá em cima a máxima do 6L na madrugada. Essa máxima e mínima, ela é invertida de acordo com o cálculo que a gente faz, porque quando o 6L faz uma máxima, aqui a gente considera que fez uma mínima, e quando aqui faz uma mínima, a gente considera que fez uma máxima. Então, mas você não precisa se preocupar em relação a isso, porque está tudo no cálculo já, para o indicador calcular e já plotar a região corretamente aqui no seu gráfico, ok? Então, agora você já tem todos os cálculos no seu gráfico, e é só agir de acordo com a movimentação do preço, de acordo com o seu operacional, de acordo com essas regiões que foram demarcadas aqui no gráfico. E agora falando de atualização, mais uma atualização do indicador, o que nós temos de novidade aqui? Como eu já falei, a gente tem as linhas agora somente aqui, ó, na direita, a opção de colocar, né, as linhas somente aqui na direita, bem próximo da escala de preços e próximo ao livro visual aqui, para que não fique poluindo a sua tela. As únicas linhas que vão ficar sobre o gráfico são essas linhas de volatilidade e variação aqui da primeira prévia da Apetax. E conforme vai saindo também as demais prévias da Apetax, vai imprimir aqui no gráfico, né, vai plotar sobre o gráfico aqui a linha de variação de máxima e mínima da Apetax que estiver sendo divulgada. E ao final aqui a Apetax oficial também. Essas são as únicas linhas que vão ficar sobre o gráfico até o final do pregão. Essas daqui de precificação vai ficar só no cantinho ali. E você tem a possibilidade de escolher se você quer que elas fiquem da forma que você está vendo aqui no meu gráfico, ou se você quer que ela fique completamente sobre o seu gráfico. Então vamos aqui abrir novamente as propriedades, clico 2 vezes em qualquer uma das linhas, e a gente tem aqui, ó, linha sobre o gráfico, sim ou não. Se você colocar sim, ele vai ficar como era na versão anterior. Ele vai trazer todas as linhas para cima do gráfico, e você pode achar que fica um pouquinho poluído aí, se você talvez não gostar dessa configuração, então é só você marcar não, e ele vai ficar lá no lado direito, próximo à escala de preços lá. Olha, sobre o gráfico vai ficar dessa forma aqui todas as linhas. E se a gente voltar aqui para o não, ele vai ficar lá na sua direita. Outra possibilidade que foi atualizado nesse indicador é a opção de você escolher se você quer preencher essa área aqui demarcada pela volatilidade da Apetax, se você deseja fazer esse preenchimento dessa região aqui, onde está demarcada a volatilidade da Apetax, da primeira prévia da Apetax, né, tanto da máxima quanto da mínima. Se você desejar fazer isso, você vai selecionar essa opção. Você gostaria de preencher a máxima ou a mínima da Apetax? Se você quiser, você vai colocar aqui sim. E o que vai acontecer? Aqui já tem uma cor pré-selecionada, então quando você clicar em aplicar, ele vai fazer o recálculo aqui do indicador e vai recarregar o indicador, e você vai ver que essa região ela vai vir com um preenchimento no fundo. Aqui a gente está na máxima, então olha lá em cima, ó, já está preenchido, e se a gente colocar aqui na mínima, a gente também vai ter o preenchimento da mínima. Então vamos só aguardar carregar o indicador e a gente vai ver aqui no gráfico como que fica. Se você achar que tem a necessidade de preencher o fundo, que fica melhor, demarcada a região para você, você coloca, senão você marca que não e deixa igual estava aqui para mim. Eu acho que não é necessário, pelo menos para minha visualização, então eu coloco não. Tá vendo? Então uma corzinha bem clarinha aqui, mas você tem a possibilidade de escolher qual é a cor de preenchimento que você quer. Aqui, se você clicar, você vai ver que é o padrão RGB, que é o padrão Red, Green e Blue, né, que é o vermelho, verde e azul, que são as cores primárias, que vão dar origem às demais cores, né? Então a gente tem aqui, se você escolher outros formatos, você está vendo que você tem que colocar um número, né, um código aqui. Então aonde que você pode encontrar esse padrão de cores? Você pode encontrar na internet, digitando no Google, né, padrão RGB ou paleta de cores RGB, vai exibir vários sites com essa paleta de cores, você pode copiar a cor desejada. Uma outra forma é dentro do próprio Profit mesmo. Você pode, por exemplo, inserir uma média móvel no seu gráfico, vou pegar essa daqui como exemplo. Você abre as propriedades de uma média móvel, por exemplo, e você vem aqui em aparência, e aqui em cor, você vai abrir e vai clicar aqui em customizar. Quando você clicar em customizar, vai abrir para você aqui a janelinha de edição de cores. Abriu aqui a janelinha de edição de cores. Quando abrir a janela de edição de cores, você vai vir aqui em definir cores personalizadas. Quando você abrir aqui, tá vendo que tem várias cores aqui que você pode selecionar? Qualquer cor dessa que você selecionar, você pode mover tanto o cursor aqui, e você pode escolher a tonalidade que você quer. Por exemplo, se você quiser colocar essa tonalidade de rosa aqui, aqui ele já te dá o padrão RGB, nessa região aqui, tá vendo? Vermelho, verde e azul. Então é só você copiar esses dados aqui e colocar lá
nos parâmetros do indicador. Por exemplo, aqui é 179, 98, 179. Vou voltar aqui, abrir os parâmetros. Ó, 179, 78 e 179. Quando eu dou o aplicar aqui, ele vai recarregar para mim uma nova cor, conforme a cor que eu selecionei, e eu informei aqui nos parâmetros do indicador através desses códigos aqui que correspondem a essa cor, tá vendo? Já preencheu aqui o fundo, então é só eu dar o OK e ele vai manter essas cores para mim. Se eu não quiser que preencha, eu vou marcar que não. Mas se eu quiser também o preenchimento nessa região aqui de volatilidade das PTACs, eu posso deixar, e se eu não quiser as linhas sobre o gráfico também, eu posso colocar que ele vai preencher somente aquela região e as linhas vão continuar lá na parte da direita, próximo à escala de preço e próximo ao livro visual. Aí já vai carregar aqui e já vai deixar tudo demarcado para mim, conforme a minha solicitação, conforme meu gosto de visualização. Lembrando que essa região aqui, ela só aparece quando é divulgada a primeira prévia da PTAX, então não vai aparecer no início do dia até às 10 da manhã, ela só vai aparecer entre 10 e 10 e 15 da manhã quando é divulgada a primeira prévia da PTAX. Então antes essa região não vai aparecer, só vai aparecer mesmo as linhas de precificação depois que você faz o cálculo pela manhã. Então eu vou deixar aqui marcado ou não, que é a forma como eu gosto de visualizar no gráfico. Pronto, dessa forma aqui que eu gosto de ver a visualização no gráfico. E se você quiser o preenchimento, é só marcar, se não quiser, é só desmarcar e ele vai deixar somente as linhas mesmo no gráfico. Então essa foi a atualização feita no indicador. Só mais uma, que estava me esquecendo aqui. Aqui na direita, tá vendo aqui também, foi colocado uma linha de variação, ó, que ela vai se movimentando de acordo com que o ativo vai se movimentando, ela vai marcando não, né? Vai mostrando aqui para você quanto que o ativo está variando em percentual no dia. E essa variação aqui é calculada a partir do ajuste diário, né, que é o ajuste do dia anterior, calculado no dia anterior. Então esse aqui foi o ajuste do dia anterior. Então a partir dessa região aqui de referência é calculado esse percentual de variação aqui, que no momento está em 1,15%. E se você olhar, é diferente da variação que é exibida aqui, ó, no dia, porque essa variação aqui, ela é calculada a partir daqui, ó, a partir do fechamento do dia anterior. Então daqui até ali, né, nesse espaço de preço aqui, tem 0,84% de variação positiva. E do ajuste do dia até ali tem 1,15% de variação. Ok? Beleza? Entendido? Então também foi colocada essa linha aqui para que você possa visualizar quanto que o ativo tem de variação no dia. Mas isso serve para quê? Serve para você ver quanto que o ativo está variando no dia. Se você saber se ele está com uma variação muito alta, muito pequena em relação ao dia anterior e em relação ao ajuste do dia anterior. Você pode visualizar essa informação aqui e você pode visualizar essa informação aqui se você quiser a partir do fechamento. Por que eu não coloquei essa daqui? Porque ela já é exibida aqui em cima, então não tem necessidade de eu colocar essa mesma informação aqui. Então você visualiza a partir do ajuste diário, que eu acho que é uma informação mais precisa também, visto que os players e as instituições, elas estão posicionadas aqui, em cima do ajuste diário. Os cálculos de lucro e prejuízo desses players estão exatamente aqui, em cima do ajuste diário. Então aqui eu acredito que seja uma referência melhor do que no fechamento do dia anterior. Ok? Então essas são as novidades nesse indicador e eu espero que ele possa te ajudar no seu dia a dia, no seu operacional, naquilo que você faz, que não seja simplesmente para tomar decisão em cima dessas regiões. Você tem que ter entendimento de como usar essas regiões, e o intuito do vídeo aqui não é esse, te mostrar como usar essas regiões, mas sim que você tenha esses cálculos já no seu gráfico, sem que você precise fazê-los manualmente. Se você já utiliza os cálculos de precificação do dólar, se você já faz de forma manual, esse indicador ele vai te ajudar a economizar um pouco de tempo aí e ter todos essas regiões plotadas na sua tela aí com mais facilidade no seu dia a dia e te mostrando todas as regiões onde você vai ver a movimentação do preço e fazer a sua tomada de decisão. E com essas atualizações aqui você visualiza, você define se você deseja pintar o fundo dessas regiões aqui de valor ou não. Você verifica que o preço ele tende muito a ser defendido nessas regiões, olha bem aqui, ó, mesmo depois dessa queda brusca aqui, né, que é algo atípico que aconteceu hoje também, mas o preço tende a trabalhar entre essas regiões. Então vale muito a pena monitorar essas duas regiões aqui. Ok? Espero que você tenha gostado, curte o vídeo, deixa o seu joinha, comenta aqui embaixo nesse vídeo, compartilha esse vídeo, ajuda o nosso canal a crescer, se inscreve se ainda não for inscrito, ativa a notificação e nós nos vemos no próximo vídeo. Até mais!